Olá, vamos meditar na Palavra de Deus, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, a partir do verso 1, que nos diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Que o Senhor abençoe-nos na sua palavra. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, à igreja em Roma, ele faz um apelo para que houvesse uma consagração de vidas. Ele usa uma referência ou uma comparação ao sacrifício do Velho Testamento, onde um animal, um cordeiro, era entregue como sacrifício. Aqui ele se refere dizendo como sacrifícios vivos. Ou seja, a ideia era que a entrega fosse na mente, fosse no espírito, mas que o corpo permanecesse vivo. Paulo não estava convidando ninguém a se matar, a se mutilar, a fazer nenhum sacrifício humano para Deus, porque Deus não quer esse tipo de sacrifício de ninguém. Mas que na mente houvesse uma entrega total. E a palavra de Deus se faz tão importante para uma geração que quer viver ao seu bel prazer. Vivemos tempos difíceis e, para tristeza, uma igreja que está adotando, está assimilando esse tempo, o tempo dessa geração hedonista, de uma geração que vive para o seu prazer. E aquilo que o apóstolo diz aqui para a igreja, aos romanos, muitos hoje estão repudiando, quando ele diz: não vos conformeis com este século. Nós temos uma geração que está se conformando com este século. Uma geração que está assimilando, que está adotando, que está abraçando, que está amando o pensamento do século XXI. Um pensamento totalmente contrário à vontade de Deus. Onde temos uma geração que quer ser agradada, uma geração que quer fazer tudo conforme querem, da maneira que querem, e não estão nem aí para Deus e nem para seus princípios. Mas, infelizmente, o problema não está nessa geração, mas na igreja que se diz igreja de Deus, discípulo de Cristo, e estão querendo adotar esta maneira de pensar. O apóstolo convoca e diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, ele diz: pelas misericórdias de Deus, que haja uma apresentação de vidas, que os vossos corpos sejam entregues em sacrifício vivo. E ele diz santo, ou seja, separado, e que seja agradável a Deus, que seja na forma de um culto racional, de um culto inteligente. E que não haja uma conformação com este século, mas que esse século, que é quem vive neste tempo, seja transformado por essa visão de igreja santa, de uma igreja que é consagrada totalmente a Deus. Ele diz: pela renovação da vossa mente. Por que da vossa mente? Porque aqueles que são de Cristo têm a mente de Cristo. E ele diz para que possamos desfrutar, vivenciar da vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Somos chamados a vivermos esta vontade. Todos quanto querem viver a vontade de Deus precisam aprender a consagrar-se a Deus. Sem consagração, não podemos experimentar a vontade de Deus. E sem santificação, não podemos ver ao Senhor. Essa geração precisa ouvir isto, gostando ou não. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. E somos chamados a experimentar a vontade de Deus. E a vontade do Senhor é que sejamos entregues a Ele como sacrifício vivo. Que tudo aquilo que nós fizermos lhe seja agradável. Esse mesmo apóstolo, o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, no capítulo 1, no capítulo 10, na primeira carta, capítulo 10, ele diz que tudo o que fizermos, quer comamos, quer bebamos ou qualquer outra coisa, seja feita para Deus. Este é o convite de Deus para você que ouve do Momento da Graça. Experimente a vontade de Deus, experimente viver aquilo que Deus tem para você, mas para isso entregue-se ao Senhor.
Deus te convida a uma entrega total. E que o Senhor nos abençoe. Sou o pastor Nélio Bonfim e este é o nosso Momento da Graça.